Olá, meus queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém. Espero que os irmãos estejam bem, estejam protegidos, estejam guardados pela boa mão do nosso Deus. Como já sabemos, irmão, não teremos culto nesses 2 domingos, hoje e domingo que vem, devido a um decreto municipal que impede realmente o culto religioso, impede ajuntamento, aglomerações e não só por isso, mas também como uma medida preventiva, um meio de resguardar a segurança, a saúde de nossos irmãos, nós decidimos tomar essa postura sendo prudente, achamos mais prudente não nos reunirmos esses 2 domingos também em respeito ao decreto, né? Mas mesmo distante, vamos continuar adorando o nome do Senhor, vamos continuar prestando culto ao Senhor. Eu conclamo os irmãos, convido os irmãos para que orem, jejuem em suas casas, leiam a palavra de Deus, medite nessa palavra. A palavra de Deus diz no Salmo 1, que feliz é aquele que medita na sua palavra de dia e de noite. Ou seja, a palavra de Deus é alimento para nós. E devido também a essa situação, nós vamos estar lançando, a partir de hoje, 2 sexta-feira, e de repente vamos prosseguir com esse projeto, o Céu Online. Céu Online é um culto evangelístico no lar, onde nós vamos nos reunirmos através de um aplicativo chamado Google Meet. É um aplicativo de graça, o irmão pode, gratuito, O irmão pode baixar no celular, não ocupa muito espaço. E através dessa ferramenta nós vamos cultuar ao nosso Deus. Através dessa ferramenta nós vamos conversar. Através dessa ferramenta nós vamos nos aproximar um do outro e também do nosso Deus através do nosso culto. Então, é uma ferramenta que vai nos permitir continuar buscando o Senhor, continuar adorando o Senhor, continuar nos fortalecendo e crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Então, fica marcado dia 26, nosso primeiro céu, culto evangelístico no lar, através do aplicativo Google Meet. Eu vou enviar o link para os irmãos na sexta-feira, dia 26, e no dia 2 de abril, 2 sexta-feiras, nós vamos encontrar virtualmente, ao vivo, mas virtualmente. Nós vamos estar conversando na telinha. Vai ser uma experiência para alguns novas e para outros vai ser uma experiência enriquecedora. Inclusive, para mim, vai ser uma experiência muito boa, vai ser uma nova forma de nós convivermos, temporariamente. O mais gostoso é você estar próximo um do outro, você estar ali sentindo aquele calor humano, mas nesse momento o mais prudente é justamente isso. Eu peço assim, conto com a colaboração dos irmãos para que possamos estar assim aderindo a esses 2 encontros. Até o dia 4 voltaremos ao nosso culto presencial. Se tudo der certo, eu tenho certeza que vai dar. Estão vivendo, irmãos, essa situação temporária, vai passar, já está passando esse momento. E esse momento me faz lembrar Mateus 14, de 22 a 36, quando depois que Jesus multiplica, Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães, ele faz aquele milagre tremendo, que aquilo ali é uma coisa, uma coisa muito grande, assim, grandiosa que nosso Deus faz, que eu acho que nem a ciência tem explicação para isso. Só Deus tem coisas, meu irmão, que só Deus explica. Jesus pegar 5 pães e 2 peixinhos, multiplicar e alimentar mais de 5.000 pessoas naquele lugar, que as mulheres e as crianças não contavam, foi muito mais, e ainda sobrar cestos. Só Deus pode fazer milagres. E esse Deus, através da pessoa de Jesus, naquele momento ali, naquele contexto, ele fez milagre, alimentou a multidão e continua fazendo milagre. O Senhor, ele continua no nosso meio fazendo milagre.
inclusive o milagre também da multiplicação. Então, depois que ele faz aquela multiplicação dos pães, o discípulo, conhecendo o poder de Deus, conhecendo o poder de Jesus, sabendo que Jesus era o Messias, era o escolhido do Senhor, era o Todo-Poderoso. Apesar de não parecer, que Isaías vai dizer que a aparência não era uma boa aparência, era uma aparência sofrida, mas era o Messias escolhido do Pai, era o nosso Deus Todo-Poderoso, né? Aquele que João 1 vai dizer que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, se referindo ao próprio Jesus, confirmando realmente o ministério de Jesus. Depois que ele faz aquele milagre, ele vai para um lugar deserto. Jesus gostava de orar sozinho, Jesus gostava de buscar ali o Pai sozinho, Jesus gostava de contar o segredo ao Pai, não sei seus medos, não sei suas ansiedades, seus estresses do dia a dia, mas ele gostava assim de conversar com o Pai a sós, e naquele momento ele vai conversar com o Pai a sós, e ele dá ordem ao discípulo para que passasse para o outro lado de um mar grande, chamado o Mar da Galileia. Jesus dá a ordem para que passasse, atravessasse aquele mar, e aquele mar era um mar violento, um mar que tinha um fenômeno, que o vento ele era muito forte naquela região devido à sua localização, e quando aqueles discípulos começam a atravessar, começa a vir aquela onda, aquele vento não terrível, mas um vento muito forte, um vento assim que é destruidor, um vento que e a tempestade junto com aquele vento, era aquele fenômeno que é parecido com um terremoto no mar, e aquelas ondas começou a bater naquele barco onde os discípulos estavam. E nesse momento, quando Jesus desce do local onde ele estava orando, no monte, Jesus olha e o barco já tinha saído, já tinha partido. E Jesus resolve andar sobre as águas. Olha que coisa tremenda. Você já viu um homem normal andar sobre as águas? Você já tentou andar sobre as águas? Tente andar sobre as águas. No dia que você for à praia, no dia que você estiver diante de um rio, tente andar sobre as águas para você ver o que acontece. Certamente você vai afundar. Mas Jesus, Todo-Poderoso, ele andou sobre as águas. Isso nos mostra, meus irmãos, muitas coisas. E eu vou ler o versículo 22 para os irmãos entenderem, o 36. Olha o que diz Mateus, capítulo 14, do 22 ao 36. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele. Só, entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas também. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente é o Senhor, o Filho de Deus. Glória a Deus por isso. Você já parou para analisar que milagre tremendo, que poder absoluto Jesus
dominou o mar, Jesus andou sobre as águas, Jesus deu ordem ao vento e Jesus mandou que Pedro andasse sobre as águas. Observe nessa colocação que Pedro, o discípulo apavorado, com medo, vendo aquele homem andando sobre as águas e eles amedrontados, e Jesus fala: venha também andar sobre as águas. Pedro desceu do barco, começou a caminhar sobre as águas e aquele vento forte, e Pedro, em determinado momento, caminhando sobre as águas, pisando na água ali, meus irmãos, dando um passo sobre o mar, sobre as águas, e não afundava. Mas quando ele olha para o vento, ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele grita: Senhor, salva-me. A menor oração do mundo: Senhor, salva-me. E Jesus imediatamente estendeu a mão sobre Pedro. Irmãos, muitas vezes nós estamos também, como Pedro, andando sobre as águas em direção ao Senhor. Estamos na presença do Senhor. Estamos sendo guiados pela boa mão do Senhor, pela palavra do Senhor. Mas nós somos seres humanos. Em determinado momento nós caímos. Nós olhamos para as circunstâncias, olhamos para os problemas e nós terminamos afundando como Pedro. Muitas vezes nós morremos diante da tempestade, diante da luta, porque não gritamos o nome do Senhor, não oramos ao Senhor, não pedimos socorro ao Senhor. Salmo 121 vai dizer que o nosso socorro vem do Senhor. Elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O próprio salmista responde: o nosso socorro, o meu socorro, o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor que acalmou o mar, o Senhor que acalmou a tempestade, o Senhor que estendeu a mão para Pedro no momento que Pedro estava se afundando. Pedro seria mais uma vítima das circunstâncias, mas Pedro falou o nome certo, Pedro gritou a pessoa certa, Pedro pediu socorro e o socorro foi até Pedro. Estão vivendo também, meus irmãos, estão passando pelo mar bravio, estão vivendo um momento na história, uma das piores crises da humanidade, estão vivendo uma das piores pandemias, uma pandemia universal que tem destruído famílias, vidas, tem ceifado as pessoas. Estão navegando em um mar desconhecido. E quantos de nós estamos sendo afogados, sucumbidos por esse mar, desse Covid? O apóstolo Pedro também teve medo. Os discípulos tiveram medo. Nós temos medo, mas nós temos o Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele que pode acalmar a tempestade, aquele que pode mudar as circunstâncias da minha e da tua vida, aquele que pode acalmar o mar bravio em nossas vidas. E Ele está nessa hora aqui. Mesmo através dessa ferramenta online, mesmo nós estamos distantes um do outro, mas estamos próximos do Senhor, e a mão do Senhor está próxima de cada um de nós. Quando Pedro grita: Senhor, salva-me, ele não mandou Pedro mais caminhar, se virar, não. Ele estendeu a mão para Pedro. Ele tocou no Pedro. Ele carregou Pedro. Ele abraçou Pedro. A mão do Senhor está estendida para você. Eu não sei a circunstância que esteja passando hoje, mas imagino que muitas vezes você está estressado com essa situação toda. Imagine que você está com medo. Imagine que você está a ponto de se afogar ou está se afogando no mar do medo, no mar do que não sabe o que vai acontecer amanhã ou depois, no mar do estresse, no mar da preocupação. Mas o Senhor está aqui hoje para mudar a tua história, meu irmão. Se você estiver como Pedro se afogando, se essa palavra falou forte ao teu coração,
Nós vamos orar. E eu tenho certeza que o Deus que estava ali acalmando o mar, o Deus que deu ordem ao vento, o Deus que acalmou aquela tempestade, Ele está na tua casa hoje. E Ele quer estender a mão para você também. Ele quer orar por você. Não sei onde você se encontra nesse momento, se está ouvindo essa mensagem, essa pequena devocional, esse bate-papo. Mas se você estiver no leito de dor, se você estiver em tua casa aí, se você estiver passando por dificuldade financeira, dificuldade de doença, coloca a mão em teu coração que eu vou orar por você e o milagre vai acontecer na tua vida, que Deus ainda faz milagre. Jesus ele chega para Pedro, para o discípulo, ele fala: olha, homem de pequena fé, por que duvidaste de mim? Por que duvida que eu posso realizar um milagre na tua vida hoje? Coloca a mão em teu coração. Eu quero orar por você nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nosso Deus, nós estamos, Pai, clamando ao Senhor, que nós cremos, Pai, que o Senhor é um Deus todo-poderoso, apesar, Pai, de sermos homens e mulheres pecadores, Pai, que não teríamos capacidade de chegar diante do Senhor, diante da Tua presença, mas com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, o Senhor nos lavou, o Senhor nos remiu, Pai, nos perdoou de todos os nossos pecados, e nós pedimos, Pai, perdão, Pai, por todas as nossas falhas, Pai, e que o Senhor possa, Pai, através dessa oração, ouvir o nosso clamor, ouvir a nossa voz, as nossas petições, nosso questionamento, Pai, e responder cada um deles, Pai. Nessa hora eu te peço também, Pai, visita, Pai, aqueles que estão, Pai, tendo acesso a essa mensagem devocional, a Tua palavra, Pai, através da minha instrumentalidade, Pai, que essa pessoa, Pai, que está do outro lado da telinha, os meus irmãos, Pai, que estão ouvindo essa mensagem, essa reflexão, nessa oportunidade, que o Senhor possa visitar em nome do Senhor Jesus, Pai, não sei a condição de nenhum deles, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe o que tem passado no coração dele, o Senhor sabe, Pai, qual a enfermidade, Pai, que tem afundado meus irmãos, e nós pedimos, Pai, nessa hora, estende, Pai, Tuas mãos poderosas, Pai, sobre a vida de meus irmãos, curando, sarando, salvando, Pai, que o Senhor possa, Pai, fazer como o Senhor fez com o apóstolo Pedro, com os discípulos, naquela oportunidade, Pai, que o Senhor acalma o mar, Pai, também, na vida de meus irmãos, Pai, em nome de Jesus, aquele que estão enfermo, aquele que estão no leito de dor, estende a Tua mão poderosa, chama de filho, toca, Pai, na enfermidade de meus irmãos, cura em nome do Senhor Jesus, levanta, Pai, meus irmãos, Pai, do leito, Pai, repreende essa enfermidade, coronavírus, aquele, Pai, que por acaso, Pai, está ouvindo essa mensagem, está infectado, que a Tua mão poderosa possa, Pai, alcançar os pulmões, possa, Pai, desobstruir bem as artérias, o pulmão, ele possa, Pai, voltar a respirar e glorificar o Teu santo, glorioso nome. Nós te louvamos por essa oportunidade, nós agradecemos o Senhor, Pai, como Deus todo-poderoso em nossas vidas, Pai, e nós rendemos graças ao Senhor. Muito obrigado, Pai, continua nos abençoando, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos de despedida, até a próxima. Observe o nosso encontro lá dia 26, na sexta-feira, de 9h30. E o próximo encontro será dia 2 de abril também, uma sexta-feira. E quem sabe vamos continuar com esse céu, culto evangelístico lá, que com certeza vai abençoar a minha vida e a tua vida também. Ficar com Deus aí, sinta-se abraçado pelo Senhor, abraçado comigo. Jesus, Ele te ama, você é importante para Deus. Estamos juntos aí e até a próxima.